conheces o meu deitar e o meu levantar, por onde eu irei do teu Espírito e para onde fugirei da tua face. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais para ti. Noite brilha como o dia. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Bom dia, mais uma vez, paz do Senhor. Agora nós vamos ter o nosso estudo bíblico e hoje a gente vai estar fechando, né, a nossa série aí de mensagens sobre vida de oração, usando textos, né, porções, passagens das cartas paulinas. Nós ficamos um bom tempo aí tocando nesse assunto da oração e vai estar sempre presente, não é? Porque acho que a oração e a palavra tem que estar muito bem casados, eles têm que fazer um casal muito, muito feliz, não é? Eles têm que estar muito bem, viver muito bem entre eles. Então essa foi a proposta. Semana que vem a gente começa uma série de mensagens sobre o Apocalipse. Nós vamos passar bastante tempo aí falando sobre o Apocalipse, talvez numa versão diferente do que você está acostumado a ver. Esse que é o objetivo, não é mostrar um livro que desperte medo, mas um livro que, na verdade, transmite esperança para nós. Eu não tenho objetivo nenhum de ficar realmente falando sobre nada que traga medo, porque o papel do Evangelho, do pregador do Evangelho, é transmitir boas notícias, né? Esperança para nós. Com verdade, como é óbvio,
sem esquecer dos desafios propostos, mas sempre com a esperança no Senhor. Então, eu conto muito com você, né? Quando eu falo aqui, eu sei que eu estou gravando também e a gente vai ter a chance de resgatar quando for necessário e julgarmos pertinente, a gente vai resgatar lá pelo canal no YouTube os estudos para trás, né? Nós já estamos com quase 30 estudos aí, todo domingo, né, trazendo alguma coisa com um conteúdo mais voltado para temas, né? Um conteúdo mais voltado para temas. E hoje eu queria ver com você, nesse nosso derradeiro estudo aí das cartas paulinas, Vida de Oração, o capítulo 12 de Romanos. Nós vamos ver aí até mais ou menos o verso 10, tá bom? Nós vamos ver Romanos mais ou menos até o verso 10. Saudar aí quem está com a gente, Marcinha, Lu, Isilda, Claudinha, já vi passar por aí também. E somos nós. E o pessoal vai chegando aí. Quem tiver dificuldade pode resgatar depois, retroceder aí a transmissão e assistir desde o princípio. Amém? Vamos orar, Pai? Que mais um dia possamos ouvir a Tua voz por intermédio da pregação da Tua santa palavra. Que o Espírito Santo faça uma obra no nosso viver, no nosso coração, através do ensino da palavra. Que o ensinador seja o Espírito Santo, trazendo entendimento, clareza e, sobretudo, nos levando a avançarmos na jornada de mais intimidade com o Senhor, de busca do nome de Jesus na nossa vida. Nós assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero ler com você esse texto e depois nós vamos aí, versículo a versículo, falarmos um pouco dele. E eu queria também, hoje, prestigiar bastante a nossa nova proposta. Durante toda essa semana a gente gravou uma programação nova que a gente está soltando todos os dias nos feeds, né, das redes sociais, postando no YouTube e compartilhando o link no Facebook do nosso projeto Orando a Palavra. Bom, eu estava me sentindo muito incomodado com a ideia de estar trazendo um estudo bíblico sobre vida de oração e estar orando pouco no sentido de postar essas orações. Então, eu consegui tirar da gaveta, finalmente, esse projeto, que já é um projeto que eu tinha no coração há algum tempo, da gente orar a Bíblia juntos, não é? Eu não quero somente falar coisas aqui soltas. Eu queria sempre amarrar com coisas mais práticas. Você me entende? Então, eu quero... A gente tem a live de oração, que a gente já percebeu que acaba sendo mais um tempo de avivamento, de aquecer nosso coração espiritualmente. Não podemos restringir muito, como nós fazemos ali, porque acaba muito sendo obra também do momento que a gente está sentindo, enfim. Agora, eu sentia falta de algo regular sobre oração que agora a gente tem. Então, é um projeto, eu estou pedindo muito ajuda nesse sentido, né? Das pessoas procurarem, pelo menos experimentarem esse projeto. Eu estou gravando 10 versículos, cerca de 10 versículos, para não ficar uma leitura muito cansativa, mas são 10 versículos que têm uma ideia que faça sentido, né, nessa porção, e a gente ora depois em cima do texto. Eu queria muito que você se ajustasse a isso, porque isso é muito importante. E eu tenho dado retorno sobre esse projeto, particularmente, que tem me ajudado a fixar mais o texto. Hoje mesmo o texto que a gente está escolhendo aqui, a gente já postou sobre ele, se eu não me engano, ontem, né, que é Romanos 12, 1 a 10. Então, o que é importante para a gente?
Não simplesmente ter um conhecimento da palavra, isso sozinho não é muita coisa. Mas associado a uma vida de oração, que esse é o propósito aqui nesses estudos bíblicos, já há alguns domingos, é associar a nossa leitura a uma prática de vida, né? A uma prática de oração. É você pegar o texto e você orar aquele texto. E eu quero ser um facilitador nisso, talvez sozinho seja mais difícil, e é um projeto bastante dinâmico porque você faz isso em menos de 5 minutos. Eu me propus a isso. Vou gravar algo que dure no máximo 5 minutos, que é para ser viável, tá? Você pode colocar num fone no seu celular, você pode aproveitar teu horário devocional e também, né, ouvir essa leitura e oração. E eu estou privilegiando textos do Novo Testamento justamente para a gente ficar bem, né, bastante consolidados com relação à nova aliança, né, a nova aliança, a graça de Jesus. Ficando firme nisso, a gente consegue até ler melhor o Antigo Testamento. Tá bom? Então, estou apostando, estou com muita expectativa disso, porque eu não consigo, né? Eu não consigo pensar em oração sem os resultados, os benefícios que a oração nos traz. Então, é algo que tem tudo para dar certo aí na nossa caminhada, juntos, em comunhão com o Senhor. Tá bom? Então eu vou ler aqui Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Palavra do Senhor. Primeira coisa que é importante sobre a nossa reflexão de como está a nossa vida, da nossa busca do Senhor, é que a nossa vida seja um hino de louvor a Deus. Isso é um filtro que ajuda você a perceber, a identificar como você está. Sua vida, suas atitudes têm sido um hino de louvor a Deus? Muitas vezes a gente pensa no culto como o culto da igreja, o culto em que o espaço físico ele conta com a presença de um grupo de pessoas. Mas o culto aqui, segundo o texto, é aquilo que você vive. O que você vive precisa manifestar adoração ao nome do Senhor. Então, naquilo que a gente faz, nós estamos cultuando a Deus. E aí o culto, ele não termina. O culto está sempre acontecendo, está em curso. Porque o culto não está dependendo de alguém iniciá-lo.
você tem vida, você tem o fôlego de vida renovado sobre você. Hoje nós estamos aqui juntos. E aí, o que é que está acontecendo? Eu estou cultuando a Deus. E aí sim eu posso avaliar como é que está esse culto. Esse culto está avivado? Esse culto está morno, frio? Esse culto está aquecido pela presença do Espírito Santo? Ou não? É uma excelente maneira, né? A Bíblia fornecendo para a gente ferramentas para a gente ver como é que nós estamos. Como é que está meu culto a Deus? Estou preparando um alimento, estou arrumando a casa, eu estou trabalhando em home office, eu estou conversando com pessoas, eu estou tratando de assuntos, eu estou sozinho resolvendo situações. Eu posso cultuar ao Senhor com aquilo que eu estou fazendo. Assim como posso estar fazendo um culto desagradável. E aí, quando a gente tem em mente isso, isso nos ajuda muito. Isso nos ajuda muito a termos um comportamento, práticas que glorifiquem ao nome do Senhor. A gente deve se apresentar como um culto a Deus. Então, o culto é a maneira como eu me apresento diante de Deus. A maneira como eu lido com as pessoas, o trato em família, as situações que eu tenho que vivenciar, elas estão cultuando a Deus. E aí precisamos, como é óbvio, medir que tipo de culto estamos entregando ao nosso Senhor. Então isso deve estar presente nas nossas orações. Que a nossa vida seja um hino de louvor a Deus. E aí o Espírito Santo vai nos ajudando a organizar esse culto para que ele seja um culto abençoado. O segundo versículo ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Bom, até aí eu já percebo duas coisas muito importantes. Primeiro, que existe o perigo da conformidade, da conformação. Ou seja, eu posso estar andando em conformidade com o mundo. Eu posso estar conformado com a minha vida natural, quando, na verdade, a proposta do Evangelho, da obra de Deus na nossa vida, é que nós sejamos transformados. É uma construção, não é? Então eu tenho que trazer, não é, os materiais e me colocar no trabalho de construir, permitindo que o Espírito Santo nos traga essa edificação, porque essa edificação ela vai transformar a nossa vida. Você olha, por exemplo, isso é muito comum aqui em Itaipuaçu, a gente olha um terreno que está, um terreno baldio, não é? E daqui a pouco a gente está vendo aquele terreno com uma construção. Aquilo ali foi transformado de um lugar sem nada, ou numa construção em ruínas, que foi colocada abaixo para que se construísse algo que trouxesse utilidade, que tivesse propósito, que funcionasse para alguma coisa. Então, o Espírito Santo ele vai sempre procurando transformar a nossa vida, e à medida que a gente se abre para isso, nós vamos sendo transformados, e toda essa transformação gera cumprimento de propósito, de promessas de Deus para a nossa vida. E quando há uma renovação do nosso entender, ou seja, a palavra de Deus vai arejando a nossa mente para que o nosso entender seja conforme Deus. E aí o que a gente faz? A gente experimenta a vontade de Deus. Então o que me impede de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é o meu entendimento. Então a gente tem que estar sempre colocando diante do Senhor a necessidade de renovação do nosso entendimento. E se tem uma coisa que nos ajuda muito, que contribui muito para que a gente possa renovar o nosso entendimento, é, sem dúvida nenhuma, ouvir a palavra de Deus. Porque quando a gente ouve a palavra, quando a gente lê a Bíblia, o que acontece com a gente? A nossa cabeça vai sendo moldada. Há um ajuste. Então, todos os dias a gente deve procurar esse ajuste, porque é nesse ajuste que a gente se atende ao pré-requisito para experimentar a vontade de Deus para a nossa vida.
Verso 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Quando ele diz isso, ele está falando no sentido de que deve haver humildade. Existem pessoas que fazem do conhecimento uma oportunidade de serem opressoras das outras pessoas que conhecem talvez menos, não é? Não é para que a gente não busca conhecer a Bíblia para depois dizermos que sabemos mais que os outros ou para trazermos qualquer tipo de confusão à vida de quem quer que seja. É necessário que a gente tenha uma compreensão que deve ser sempre alvo de humildade, né? Deve gerar humildade no nosso coração, a maneira como a gente leva as coisas, né? Mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu procuro saber, deve levar em consideração um propósito a ser cumprido. Ou seja, eu preciso saber das coisas para poder ajudar pessoas, para poder fazer aquilo que eu tenho que fazer com qualidade, com excelência e sempre usando a temperança como uma maneira de equilibrar, para que nunca seja uma maneira de oprimir a quem quer que seja. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos têm a mesma operação. Isso é uma coisa muito difícil. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar nisso. A gente saber qual é o nosso papel, qual é o papel do outro. Há muita confusão aqui porque às vezes a gente quer fazer algo que é o outro que vai fazer. Às vezes a gente pede para o outro fazer uma coisa que somos nós quem precisamos fazer. Então precisamos enxergar que nós fazemos parte de uma engrenagem em que nós somos apenas uma parte. Então nós não podemos sair da nossa parte e não podemos deixar de cumprir a nossa parte nessa operação do Espírito Santo, porque a gente faz parte de um corpo cuja cabeça é Jesus, ou seja, quem direciona a ação desse corpo é o Senhor. Eu faço um pouco, você faz o outro pouco, e na engrenagem, no somatório, a gente tem um corpo trabalhando, dirigido pelo Senhor Jesus. Bom, assim nós que somos muitos, verso 5, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Que coisa bonita! A palavra de Deus celebrando a comunhão. Individualmente eu sou parte de você. Individualmente você é parte de mim. E no âmbito geral, nós somos um corpo. Então, você se ferir, me fere. Você se alegrar, me alegra. Porque eu sou parte de você, você é parte de mim. Então, a gente vivendo assim, a gente simplesmente vai respeitar mais as pessoas. Se a gente vive assim, a gente vai ter uma compreensão melhor do outro, porque eu preciso me enxergar parte de você para que com isso, com essa consciência, com essa compreensão, eu viva, eu lide melhor com você. Então é muito importante isso. A maneira como eu lido contigo, se tem em mente que eu sou parte de você, ela é muito cuidadosa. Quando a minha maneira de lidar com o outro não enxerga o outro como parte da gente, aí é um caminho aberto para o egoísmo, é um caminho aberto para a falta de respeito, para a intolerância. Pai do Senhor, pastor, grande pastor Marcelo, querido. Então a maneira como a gente lida com o outro tem a ver com o entendimento que a gente alcançou ou não do que a palavra está dizendo aqui. Então, nas nossas orações, devem estar sempre presentes essa necessidade de nos enxergarmos assim. Eu preciso me enxergar como parte de você para que eu haja com você, levando em consideração que você é parte de mim. Se eu desprezo isso, já há um problema à vista, porque é uma porta aberta para o desentendimento.
Verso 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja segundo a medida da fé. Existe uma graça sobre nós que nos dirige numa determinada direção, numa vocação a ser cumprida. Muita gente esbarra, tropeça aí, porque sequer tem conhecimento de qual seja a sua vocação. Se eu não sei qual é a minha vocação, fatalmente eu vou acabar interferindo na vocação de alguém, vou criar embaraços, porque quando eu não sei qual é a minha vocação, fica mais difícil entender a vocação dos outros. Mas quando eu sei qual é a minha, eu também com isso melhoro a minha capacidade de observar a vocação de quem quer que seja. Jesus ele sabia exatamente qual era a vocação dele, o que ele precisava fazer. Então ele só fez aquilo que ele precisava fazer. Não é? João Batista, nós já falamos sobre João Batista aqui em outros estudos, não é? Sabia exatamente a sua posição. Ele não era o Messias, ele prepararia o caminho para o Messias. Então ele discerniu bem a sua vocação, e discernindo bem a sua vocação, ele com isso, ele cumpriu, né, o desejo do Senhor, a boa, perfeita vontade e agradável vontade do Senhor para a vida dele. Qual é a tua vocação? Na obra de Deus, na vida? Bom, quando a gente entende qual é a nossa vocação, a gente ora em cima disso. A nossa vida de oração, ela é uma vida regada pela necessidade do Espírito Santo nos fortalecer para o cumprimento. Então muita gente fica perdida porque, ao não saber a vocação, ela pede coisas que talvez nem sejam necessárias, mas eu tenho certeza que tudo que envolva a tua vocação é desejo do Espírito Santo te dar força. Segundo a medida da fé, para quem a graça nos dá profecia. E depois ele fala, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então tem que haver uma aplicação. É preciso que haja uma aplicação da nossa parte àquilo que a gente foi chamado para fazer. E infelizmente os tempos são tão complicados que a gente vê uma manifestação, uma enxurrada de opiniões nas redes sociais que não refletem o cumprir de uma vocação, porque existe uma vocação que as pessoas criaram e na verdade não existe em lugar nenhum, que é de simplesmente criticar as pessoas, né? Apontar o dedo contra fulano e ciclano, e eu não tenho em vista com isso a prática da minha vocação, mas simplesmente ficar ali, soltando farpas e apontando o dedo contra, flechando pessoas. Eu não tenho que me envolver. Eu não tenho que me envolver naquilo que o outro foi chamado, a não ser para apoiar, para dar suporte, para fazer o que eu tenho que fazer para ajudar, mas nunca tomar o espaço que não foi dado pela graça de Deus para nós. E aí há uma grande preocupação, não é? Aquele que exorta, usa esse dom em exortar, o que reparte com liberalidade, não é? Então, tudo que a gente faz está dentro de um escopo de vocação da parte de Deus para nós. Aquilo que você faz, creia, é graça de Deus através da sua vida. Então, mãos à obra. Não pare. Uma certa altura, o Obama, o ex-presidente norte-americano, foi perguntado sobre pressão, né, da profissão, de ser o presidente de uma nação tão poderosa quanto os Estados Unidos. Ele disse assim, olha, eu não posso me ocupar disso sem levar em consideração que existem muitas pessoas que passam por muitas dificuldades que eu não tenho. Então, na verdade, os meus desafios têm a ver com algo que eu preciso estar preparado para suportar. Em outras palavras, ele estava dizendo que são ossos do ofício. Eu achei interessante a resposta que ele deu. Por quê? Porque
Não é porque você sofre pressão naquilo que você faz, na tua vida, que você pode se vitimizar. Mas na verdade é perceber que você foi chamado e Deus ele te capacita, ele te fortalece para que você faça o que é preciso ser feito. Não é? E as dificuldades que vêm, elas são sempre dificuldades que são suportadas pela graça que ele nos dá. Então agradeça a Deus. Deus, são ossos do ofício, são coisas que eu estou preparado por ti para experimentar, para suportar, para ultrapassar até mesmo. As pessoas esperam do presidente, né, no caso, na fala do Obama, respostas. As pessoas esperam soluções e não uma pessoa que vá se apresentar com fragilidade por causa da função que ocupa. Por isso que é muito importante a gente não deixar de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Porque aquilo que você foi chamado para fazer, você faz com excelência. Aliás, existem coisas que você faz que ninguém faz como você. Existem coisas que você realiza que ninguém consegue fazer com a mesma graça que te conduz a fazer. E é nisso que você tem que se aplicar, porque quando vem as dificuldades você suporta. Imagina que eu ligasse, eu dou sempre esse exemplo, não é? Imagina que eu ligasse para uma pessoa que conserta a máquina de lavar e dissesse assim, olha, eu estou com a minha máquina de lavar precisando de reparo, você pode vir aqui? E aí o técnico colocasse a mão na cabeça e dissesse assim, ai meu Deus, eu vou ter que consertar uma máquina. O que é para mim um desafio, o que é para mim um problema que eu não consigo resolver, para o técnico de refrigeração, é algo que ele faz facilmente, porque ele tem as ferramentas, ele tem a técnica, ele tem a experiência, não é? Para fazer o reparo necessário. O lutador, não é? Se eu tiver que lutar com alguém, eu estou perdido, não é? Mas um lutador ele está preparado fisicamente, tecnicamente, para enfrentar aquele desafio. Então você está preparado pelo Espírito Santo para atender aquilo para o que você foi designado. Se você se colocar, se você se prestar a fazer o que você não foi chamado para fazer, não vai dar certo não. Aliás, é uma ótima forma da gente filtrar isso, né? Se o que eu faço não é feito com excelência, se não flui a graça de Jesus através da minha vida, opa, então eu preciso rever isso aí. E até mesmo a gente precisa procurar renovo, né? Quem prega precisa de renovo, porque senão você começa a fazer as coisas automaticamente. Quem toca precisa se renovar, precisa ouvir coisas novas, estar sempre apaixonado, no bom sentido, de entregue, de desejoso de viver novas experiências. Isso faz muita falta dentro de casa. Isso faz muita falta dentro da igreja, isso faz muita falta no campo profissional, isso faz muita falta nas nossas relações, porque vivemos num mundo de pessoas desistidas de si mesmas. Ah, mas não é fácil enxergar vocação em determinados trabalhos. Talvez não nos trabalhos, mas na maneira de se trabalhar. Foi filmado aí, viralizou uma imagem de um lixeiro dançando ao som de uma música do Djavan, e o que encantou as pessoas, que a despeito da função que era, tá ali lidando com o lixo, era alguém que estava expressando a glória de Deus na alegria com a qual estava fazendo o que estava fazendo. Você vive sem o trabalho do lixeiro? Eu não consigo viver. Aqui em Itaipuaçu, onde eu moro, eles passam 3 vezes por semana e a gente fica aguardando. Não é? Porque se eles não vierem um dia, a gente já fica com dificuldade de fazer a gestão do lixo da casa. Então todas as ocupações são muito importantes, sobretudo da maneira como nós fazemos cada coisa. A gente enfrenta, infelizmente, uma falta de vocação muito grande em todas as áreas. Não é? A gente vê, por exemplo, uma pessoa que deveria ser talhada para tratar de assuntos de uma determinada forma, agindo completamente distante da excelência. Não é? Mas aí você imagina, poxa, mas a pessoa se preparou, é
É uma pessoa que ocupa um cargo tão disputado e está ali fazendo aquilo mal feito. Então a palavra de Deus, esse evangelho da graça, do amor de Deus, ele quer ganhar nosso coração de maneira que aquilo que saia da nossa boca, o produto das nossas mãos, a caminhada dos nossos pés, as nossas projeções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, hajam nesse sentido de fluírem a glória do Senhor. Olha que coisa maravilhosa quando você vê, não é, um nadador nadando, um músico tocando, um cantor cantando, um pregador pregando, não é, um professor ensinando e fazendo aquilo com graça. Isso também é culto a Deus. Há um culto acontecendo quando você faz o que você faz, no sentido de glorificar a Deus através daquilo que você faz. Bom, o texto diz assim: o amor seja não fingido. Não tem como fingir o amor, porque se fingir não é amor. Não tem como inventar um amor que não existe. E aí a gente se socorre dessa carência de amor no Senhor. Senhor, eu quero amar. E aí Deus vai nos dar oportunidade de amar. Porque amar sempre vai ser algo muito prático. Amar vai ser sempre algo que vai gerar uma experiência. Ah, eu amo. Mas você ama a quem? Aonde é que está presente esse amor que você diz sentir? Muitos casais brigam porque alegam que o amor que o outro declara com a boca não é condizente com aquilo que as mãos fazem, com que os pensamentos traduzem. Enfim, então a gente tem que ser sempre aplicado na busca do amor em Deus. Senhor, se tem uma coisa que pode crescer na gente, é o amor. Se tem uma coisa que pode ser dilatado em nós, é o amor de Deus. Então aí você com isso percebe que orar não é pedir coisas, listar coisas que você precise, mas é identificar na palavra quais são os ingredientes que Deus quer nos dar para a vida. E o amor é algo que vai ser necessário, caro, nobre para vivermos. Você vai precisar de muito amor para viver. Senão a vida vai se tornar um fardo muito pesado, insuportável para você. Mas se você tiver amor renovado, fluindo, eu estou fluindo em amor, você consegue agir, você consegue superar situações complicadas, você consegue transpor obstáculos. Se você não tem nada de amor em você, vai ficar muito pesado. Não é? O amor lubrifica o motor da vida. O motor da vida gripa, ele funde quando não há amor, mas quando há esse lubrificante espiritual em nós, a nossa jornada flui, o carro ganha velocidade e ele não tem dificuldade de transpor, não é, na jornada os obstáculos que surgirem. Aborrecei o mal. Não tem que ser fácil para você fazer o mal. O mal tem que sair aborrecido de tentar seduzir você a praticá-lo e você não ceder. Não pode ser fácil fazer o mal para a gente. A gente tem que criar os embaraços. E a gente cria o embaraço para o mal, a gente resiste ao mal fazendo bem. Fazendo bem, a gente resiste ao mal. Eu estava contando um dia desses que eu fiquei muito chateado com um estofador aqui da região. Pegou uma cadeira do meu pai, pegou um adiantamento, nunca mais devolveu a cadeira, disse que não tinha como fazer, não devolveu a cadeira nem o dinheiro. No primeiro momento eu pensei, vou cobrar, vou fazer isso, vou fazer aquilo tudo. Depois eu comecei a perceber que era muito complicado, mas muito complicado mesmo, e que não teria nada a fazer do que dar a minha indiferença de não procurá-lo. O mal tentou me seduzir, mas ele tem que encontrar uma resistência em mim. Não vou me expor, eu não sei com quem que eu estou lidando. A única coisa a fazer realmente é não ter nenhum mais serviço ali, nem indicar para ninguém. É o máximo que eu posso ir. Porque existem coisas que abrem o caminho para que, ao invés de aborrecermos ao mal, a gente venha dar espaço para o mal manifestar.
Tem coisas que em nós geram o desejo de fazer o mal com mais facilidade. Então a gente tem que observar, sermos vigilantes com relação a isso, para que a gente não faça esse mal que está proposto pelo mundo, pelas regras. Aliás, nós vimos no verso 2 exatamente isso, que a gente não pode se conformar, porque numa atitude natural seria cobrança, e uma cobrança até mesmo violenta, regada à violência. Eu tenho uma arma, eu vou fazer uso dessa arma, não é? Eu vou coagi-lo, eu vou ameaçá-lo. Mas aí não seria amor. Aí não seria mente renovada. Aí não seria a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Aí não seria o desenvolver, o praticar de uma vocação, porque eu não creio que alguém foi chamado por Deus para praticar o mal. Então o Evangelho está sempre jogando a gente para mais perto de Deus, para mais perto daquilo que é certo. Apegai-vos ao bem. Eu tenho que estar apegado ao bem e não largar essa condição de estarmos fazendo o bem. E o último verso que a gente separou aqui hoje para refletirmos é o amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se tem algo prático, é isso que nós acabamos de ler. Honre quem está com você, quem caminha contigo, mais do que procure ser honrado. Se você é alguém que se volta para enxergar as qualidades das pessoas, no sentido de reconhecê-las, honrá-las, dignificá-las, você é uma pessoa que vai aproximar, você é uma pessoa de quem as pessoas vão querer estar perto. Agora, se você é alguém que quando está numa mesa conversando com pessoas, você quer ser honrado, você quer ser visto, você quer ser reconhecido, isso com toda certeza repele as pessoas. Então a Bíblia está ensinando aqui, de maneira muito prática, eu tenho que preferir honrar o César, o Ricardo, a Márcia, o pastor Marcelo, a Isilda Antunes, do que honrar a mim mesmo. Isso não é me desonrar. O que o orgulhoso, o que está apegado ao ego, ele pensa é que honrando ao outro, honrando César, eu estou desonrando a mim. Eu estou desonrando a Claudinha. Não, quando eu honro você, eu estou abrindo um caminho para você ser mais próximo. Obviamente que no versículo acima, o anterior diz o amor não fingido. Eu não posso bajular pessoas para obter alguma coisa delas, mas é preciso que haja um olhar de amor que seja capaz de identificar em cada ser humano da face da terra uma qualidade. A gente tem que se esforçar para ser capaz de identificar as qualidades mais do que nos tornarmos críticos de quem quer que seja. Isso melhora casamento, isso melhora a relação de pai e filho, isso melhora a nossa relação com as pessoas, com a vida, com tudo. Porque se eu for uma pessoa que abre os meus olhos para ver os defeitos de todos, não sobra ninguém, nem a mim mesmo. Mas se eu sou uma pessoa apegada ao bem, que quer fazer a vontade de Deus, que me sinto vocacionado a amar, o que eu vou fazer? Os meus olhos serão capazes de identificar as qualidades das pessoas, de puxar pelas qualidades das pessoas, e eu terei uma convivência pacífica, eu terei um ambiente menos hostil, não é? Um ambiente de amor dentro de casa, fora de casa, onde eu estiver. Então, tudo isso que nós falamos aqui é motivo de aplicarmos na nossa vida de oração. E a partir da nossa vida de oração, vivermos isso, praticarmos isso. Isso é difícil? Muito. A oração me leva a conquistar, a acertar nesses desafios? Com toda certeza. Então, a gente se candidata a viver experiências grandes, de fazer proezas, pegando uma expressão do Salmo, não é? Mas sabendo que é em situações difíceis mesmo. Proezas é algo que a gente faz em meio a situações muito difíceis, desafiadoras para nós.
Estamos aí para isso. Que Deus nos encha de coragem para que a gente viva a palavra. Ousadamente vivamos a palavra. Te convido a orar, Senhor. Apresentamos o nosso coração diante de Ti. Que o nosso coração não se corrompa com o mal, mas seja apegado ao bem. Que não vivamos em conformidade com este mundo, mas renovemos o nosso entendimento de maneira que possamos experimentar, sim, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que amemos uns aos outros, que saibamos dar honra aos outros mais do que desejarmos a honra para nós mesmos. Que cada um possa seguir segundo sua vocação. Ó Pai, que sejamos vasos que possam exalar segundo a instrumentalidade que deste a cada um, nós possamos exalar o bom cheiro de Cristo, cada um na sua vocação, seguindo o seu chamado, entendendo, cada um de nós entendendo que somos partes uns dos outros, que podemos ser úteis, ajudarmos e poderosamente sermos usados para contribuirmos, para que esse corpo, dirigido por Jesus, possa ser uma bênção. Ó Pai, nutre o nosso coração com o Teu amor, que o nosso coração transborde desse amor para a vida, que no chão da vida pratiquemos esse amor e colhamos os benefícios daquele que ama, ó Pai, daquele que vive a Tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Aqueles que chegaram aí pelo mês, quiserem, podem ver, retrocedendo aí essa transmissão, ou até mesmo depois, aqui a gente subiu o vídeo lá para o YouTube. Logo mais a gente se encontra novamente, para aqueles que desejarem, se for oportuno para você, às 20 no domingo do Espírito Santo. Lembrando que a partir de semana que vem a gente vai mergulhar no Apocalipse. Vai ser uma viagem maravilhosa, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Assim cremos, assim esperamos. Amo vocês, beijão.